Tá começando o programa Noia, com o DJ Dundum Boy, e as novidades do mundinho indie. Toda terça às 8 da noite, com reprise na quarta às 9 da manhã. E quinta às 2 da tarde, aqui, na PIP FM. Indique para um amigo, baixe o app, siga nas redes, e se puder, dê uma força no Apoia-se. A sua contribuição é muito mais do que ajudar uma rádio. É fortalecer um movimento, uma cultura, e um espaço onde a música vive em sua forma mais pura e livre. Vamos dali! Salve galera, tá no ar mais um programa Noia, comigo, o DJ Dundum Boy, na onda da PIP FM. Aqui você fica por dentro dos lançamentos mais irados do mundinho indie, sempre com aquele toque fino de sons fora do radar, selecionados especialmente para vocês, caros ouvintes. E hoje teremos a primeira edição especial do Noia, com entrevistas exclusivas de artistas que estão movimentando a cena indie atual. E para abrir essa série, recebemos o Marlon, guitarrista e compositor da banda blumenauense Adorável Clichê. A banda lançou o segundo álbum, Sonhos que Nunca Morrem, em julho de 2024, consolidando-se como uma das principais bandas do shoegaze nacional. Salve Marlon, muito massa poder bater esse papo aqui contigo. Oi pessoal, aqui é o Marlon da Adorável Clichê. Eu vou estar aqui então para responder algumas perguntas aí feita pelo Xande aí. Legal demais, Marlon. Então vamos dar-lhe. A sonoridade da banda transita entre o shoegaze e o dream pop, mas sempre com uma assinatura própria. Como vocês equilibram essas influências sem perder a identidade da Adorável Clichê? Como a gente equilibra? O processo, ele não é, vamos dizer assim, pensado. Eu acho que naturalmente quando a gente vai fazer o som que a gente faz, ele é da forma que é porque ele simplesmente não sai de maneira diferente naturalmente, entendeu? Então não é como se, não, agora está shoegaze demais, vamos adicionar um pouco de tempero de Adorável Clichê. Eu acho que esse tempero ele é inerente à voz da Gabi, às minhas linhas de guitarra, enfim, a maneira como a gente estrutura a música e como tudo isso sai como vamos dizer assim, no final, né, com a música pronta. Então, eu acho que essa questão é bem natural mesmo. Tem algum artista ou álbum recente que tem te inspirado? Artista ou álbum recente que tem inspirado a gente? Falando mais do ponto dos Sonhos que Nunca Morrem, né? Eu acho que uma coisa que tava pegando bastante, pelo menos pra mim, né? Era a questão do slow dive. Tava com isso muito na cabeça, dive mesmo. Outras influências, como por exemplo My Bloody Valentine. Mas o dive falando tanto na parte mais antiga deles, tipo, mais dream pop mesmo, como o Deceiver, né? Que foi um álbum que pra mim, em termos assim de shoegaze, tipo, não que eles criaram algo novo ali, mas eu acho que eles executaram muito bem uma proposta de fazer um álbum que remete a coisas muito clássicas do shoegaze, mas com vamos dizer assim, um quesinho de contemporaneidade, assim, né? Então eu acho que foi um álbum que inspirou bastante em termos de composição e estilo, assim, né? Eu acho que, assim, para esse novo álbum, uma música que influenciou muito, para mim, pelo menos, foi For the Guilty, do Dive mesmo, do álbum Deceiver. Enfim, é uma música que, para mim, ela é bem pesada, assim, e em vários termos, né? Falando não só da questão do arranjo, mas da própria letra. E que eu adorei poder ter visto ao vivo, né? No show deles lá no Cinejoy. E comparando os primeiros lançamentos com Sonhos que Nunca Morrem, dá pra perceber uma maturidade na construção sonora e nas camadas instrumentais? Como vocês sentem essa evolução criativa e de produção ao longo do tempo? Eu acho que é natural, né? O legal de acompanhar a gente é que dá pra ver claramente que no primeiro EP a gente não sabia porra nenhuma, daí no primeiro álbum a gente aprendeu alguma coisa e no segundo aprendeu um pouquinho mais, assim. Mas é evolução mesmo da parte técnica também. Eu acho que muito da parte técnica.
Porque muita coisa a gente teria executado melhor do primeiro álbum se a gente soubesse hoje, se a gente soubesse na época o que a gente sabe hoje. Então, mas cometer algum tipo de anacronismo assim também é complicado, né? Então, eu acho que essa evolução ela é natural e ela vai continuar ocorrendo. O próximo trabalho que vocês vão ver vai ser muito melhor do que o que a gente fez agora. Isso com certeza. Massa demais, Marlon. E como foi o processo criativo do disco? Teve alguma experiência, referência musical ou conceito que guiou essa construção? Eu acho que um conceito que foi, assim, a gente tinha várias músicas já, a gente vinha fazendo vários singles, né? Mas um consenso nosso era que esses singles, eles não estavam, tipo, arranjados, eles não combinavam entre si, não formavam um álbum. A gente não tava sentindo uma vibe de álbum. E eu acho que eu lembro que a gente teve ideias no sentido, cara, eu queria fazer um álbum que a primeira parte fosse tipo um dream pop mais limpo e a segunda parte fosse um shoegaze mais sujo. E foi isso que a gente mirou no álbum. E a música que, vamos dizer assim, que foi o Nirvana, que uniu todas as tribos, foi a que antigamente a gente chamava de Depressão, mas que virou Amarga, né? A Amarga, ela tem esse início que tem aquela guitarra mais limpa, tem aquele riff principal ali que é mais limpo também, até que ela estoura no refrão. E é muito louco porque ela não estoura, vamos dizer assim, o instrumental fica gigante, ele meio que come a música toda, a guitarra fica gigantesca, mas o vocal ele meio que desce assim no registro, né? E até a questão da presença mesmo dele, tipo, na música, ele baixa um pouco no refrão, porque também combina um pouco com o que a letra tá falando, né? Tipo, a pessoa vai escalando, vai falando tudo aquilo que tá acontecendo e no final ela vou desculpar, daí ela pega e baixa. E eu acho que isso combina muito com a letra, eu acho isso muito foda, que é um rolê de diálogo entre letra e o significado da letra, né? E o instrumental e a harmonia, tipo, tudo vamos dizer assim, se combinando, né? Então, acho que nessa música ali, a gente conseguiu meio que representar o álbum como um todo, do início que mistura um crunch com uma parte mais limpa, depois uma parte totalmente distorcida, então tem guitarra limpa, tem guitarra distorcida, tem delay, tem reverb, tem fuzz, tem overdrive, tem, tipo, acho que tudo que você vai encontrar no álbum tá naquela música. Então até por isso ela foi a música teste que a gente mandou aí pra tentar mixar fora e tal, mas que no final eu acabei mixando o álbum, né, e masterizando, mas ela, vamos dizer assim, ó, o Nirvana do álbum. E até por isso a gente colocou ela mais ou menos ali no meio do álbum, porque ela é pra fazer a ponte, assim, a transição vamos dizer assim, da parte mais bonitinha pra parte mais... a parte mais complicada do álbum, digamos assim. Então, né, você nem lembro mais o que a gente tava falando. A referência foi esse conceito já. E aí veio o nome também, Sonhos que Nunca Morrem, que ele começou de uma outra forma, mas... Enfim, no final terminou com Sonhos que Nunca Morrem. Aí referências musicais muito forte, Slowdive, muito forte LCD in The Search for God também. Enfim, a gente tem uma playlist de referências, né? Mas... essas duas bandas muito forte, Dive também, mas assim, mais a vibe tipo de um shoegaze, de um dream pop anos 90, assim, e meio dos anos 2000, assim. Foi isso que guiou. E claro, né, experiências de vida ali, uma experiência, isso tudo tem a ver, a parte das letras tem a ver com as nossas vidas, né, tanto a parte da Gabi quanto a única música que eu de fato, vamos dizer assim, compus, a parte da letra que foi As Coisas Mudam Pra Melhor, né, isso é tudo experiência do cotidiano mesmo, transformada numa letra, numa música, né. Ah, muito bom, cara. Então, e aliás, existe alguma possibilidade de Sonhos que Nunca Morrem ganhar uma edição em vinil? Porque esse álbum pede, hein? Sim, tem uma chance total disso rolar esse ano, só que vinil é uma coisa muito cara, né? Então a gente tá engordando o porquinho pra poder depois usar essa grana pra fazer vinil, né? Mas hoje, tipo, se a gente fosse prensar vinil, a gente teria que zerar o caixa da banda. Isso, tipo, a gente é uma banda que
autossustentada, né? Então, a gente paga o nosso próprio rolê, ninguém tira um puto do bolso e, enfim, a gente hoje tem um baterista que é, tipo, contratado, então a gente tem que pagar ele também, tem que pagar viagem, alimentação, tudo. Então, isso é uma questão que pesa muito ali. Então, por isso eu comprei nosso merch. Você comprando nosso merch, você não tá só comprando uma camiseta estilosa, um álbum bom ou qualquer coisa do tipo, você tá ajudando o nosso projeto e financiando o nosso próximo álbum, com certeza. Marlon, a cena indie de Santa Catarina tem se diversificado e crescido cada vez mais. Como você enxerga o espaço para as bandas hoje? Mudou alguma coisa com relação à visibilidade desde o início da banda? Cara, não, eu acho que tá igual sempre foi. Sempre tem uma banda ou outra que faz alguma coisinha um pouquinho mais diferente do resto e sai um pouco mais pra tocar, mas eu acho que simplesmente não é algo que as pessoas de mais Santa Catarina... Também temos que levar em consideração que Santa Catarina tem uma população menor do que, né, tipo, sei lá, comparar São Paulo. Mas eu acho que simplesmente o nosso tipo de som, e som mais alternativo, assim, ele já, pelo próprio nome, né, ele já se autodenomina alternativo, né, ele não teria como ser mainstream sendo alternativo, né, tipo, eu acho que seria um contrassenso já, né, mas justamente pela pequena quantidade de pessoas, né, e o alternativo se torna mais nichado ainda aqui, né, no estado. E quanto à visibilidade, eu não sei, é difícil dizer. Não, acho que não tem uma coisa assim, meio que de estados, assim, sabe? Tem a questão de São Paulo, por São Paulo ser o lugar onde tudo acontece, né? Mas fora isso, eu acho que é meio que depende do seu rolê, das pessoas que você conhece. E daí não importa muito se você é do Nordeste ou se você é do Sul, né? Claro que fica um pouco mais fácil pra quem é de São Paulo, mas mesmo assim, tipo, tem tantos exemplos de outras bandas que dão e deram certo de outros lugares que não São Paulo, né? Então, eu não sei, pra mim não mudou muita coisa. Vejo vocês como uma banda extremamente organizada e esse trabalho tem dado resultado. Como a entrada no casting da Balaclava, uma das principais referências do indie nacional, o lançamento do disco em São Paulo teve sessão dupla esgotada no Bar Alto, além da abertura pro Dive no Cine Joia, no Sesc também, lotado, e com boa parte dos presentes cantando as músicas de vocês. Eu tava lá e vi tudo isso, mas olhando para Santa Catarina, vejo que a repercussão não é a mesma. Um exemplo foi o show em Floripa com a banda Raça, que também é uma das bandas mais relevantes do indie nacional hoje em dia, e o público não compareceu como esperado. Na tua opinião, o que falta para mudar esse cenário? É uma questão de estrutura, hábito do público ou tem outros fatores envolvidos? Massa, eu lembro de te ver lá. Pra mim, eu só discordo de uma coisa. O público não compareceu como se esperava. Eu já esperava isso ali mesmo. Eu não esperava nada muito diferente daquilo. E como eu falei, eu acho que tem muito a ver com a questão de quantidade de pessoas também. Você fazer 300 pessoas em São Paulo e colocar isso proporcionalmente com a quantidade de moradores que você tem lá em São Paulo, só a cidade de São Paulo você tem mais pessoas do que... mais habitantes do que, tipo, o estado de Santa Catarina inteiro. Então é muito complicado comparar. Talvez proporcionalmente até tenha mais gente, mais pessoas aqui que sejam adeptas desse estilo de música, entendeu? Mas em números absolutos isso ainda é muito pouco, né? Então, difícil dizer, assim, não consigo... Não consigo, tipo, bater um martelo, mas eu acho que a quantidade de pessoas que tem na região, vamos dizer assim, o adensamento demográfico aqui, tipo, eu acho que isso também é um dos motivos, talvez o principal, na minha opinião. Também tem outra coisa, né, lá, por ter mais gente também, os melhores eventos, a maior grana vai rolar lá, né, então... Isso também é outra coisa, você tem os melhores estúdios, as melhores pessoas e é complicado, quando tu vai juntando esse tipo de coisa, as coisas vão, tipo, se acumulando, muita gente boa num lugar só, muito dinheiro rolando, né? E aí, vamos dizer assim,
as coisas vão crescendo exponencialmente, assim. Então, enfim, eu acho que é meio que uma coisa inevitável, assim, de São Paulo mesmo, né? E não tem como comparar com nenhum outro lugar do Brasil. Massa, massa demais. Vamos falar da parceria com a Balaclava, que certamente trouxe oportunidades para vocês. O que mudou desde que entraram no selo? Conta pra gente os pontos positivos, se tiver os desafios também. Cara, o que mudou foi que a gente ganhou mais visibilidade, né? E agora a gente conseguiu tocar em eventos, assim, que a gente, com certeza, até agora não teria conseguido tocar. Como, por exemplo, o Dive, como, por exemplo, a sessão no Sesc, né? E, e, e nos surpreendendo, assim, né? Com, tipo, conseguindo fazer um sold out no Sesc, conseguindo fazer a sessão dupla sold out também no Bar Alto. Enfim, e agora os 5 bandas também, que é o próximo festival que a gente vai tocar. Então, eu acho que a questão, o grande ganho, digamos, pra gente, assim, foi a questão de contatos, né? E de você trabalhar mais perto pra gente mesmo, de pessoas que a gente já gostava, já admirava. Como, por exemplo, bandas tipo, sei lá, Terno Rei, ou Raça mesmo, que a gente fez a tour. Ou, por exemplo, a própria Terra Plana, que a gente já, desde o início, já tocava com eles, antes mesmo deles serem da Balaclava, né? Quando tudo era mato, a gente tava tocando junto. Então, pra gente foi muito bom e, de uma certa forma, até meio que natural, assim. Enfim, foi uma parceria, tá sendo uma parceria muito legal. E tem alguma referência nacional que tenha influenciado o som de vocês? Cara, referências nacionais pra esse último álbum, a gente não teve... Digo que a gente não teve tanto, assim. Mas o que eu colocaria como uma referência que foi bem forte pro primeiro álbum pra gente seria o próprio Terno Rei, né? E aí, se for pra escolher uma música do Terno Rei, eu acho que a música que mais me pegou do Terno Rei, que me fez gostar da banda e que, enfim, também me influenciou foi Trem Leva Minhas Pernas. E Marlon, vocês vão tocar 2 vezes em Floripa num curto intervalo. Primeiro no dia 15, no Inferninho da Brocave, um evento nos moldes tradicionais do circuito indie, com público nichado, e depois no dia 23 na Maratona Cultural, em um palco aberto para um público bem mais amplo e diverso. Como você enxerga essa diferença de contextos e a importância de festivais como a Maratona para o fortalecimento da cena alternativa? Sim, a gente já tinha fechado a Brocave, daí do nada, bem perto, na finaleira do negócio, apareceu a Maratona Cultural. E, cara, a gente ficou muito feliz dos 2 convites. E cada show tem o seu, vamos dizer assim, a sua especificidade, né? No show que a gente vai fazer na Brocave, a gente vai tocar um repertório maior, o mesmo repertório que a gente tocou no Sesc. E então, quem for mais fã mesmo, assim, da banda, quiser ver a gente tocar mais músicas, o show que vocês não podem perder é esse aí da Brocave, porque lá a gente tem o tempo mais, tipo, aberto, assim, né? No Maratona Cultural vai ser aquele show rápido de festival, né? A gente vai tocar 40 minutos e acabou. Então, a gente ali não vai conseguir tocar todas as músicas do álbum, né? E, tipo, enfim, vai sempre ter aquela que vai ficar faltando, né? Então... Essa é uma das diferenças. Então, pra quem é mais fã, acho que é mais legal o show da Brocave, é mais próximo, é mais colado do público e com mais músicas. E a importância do Maratona Cultural tem importância para os músicos, para fazer networking, pra gente se conhecer, pra gente ver outras apresentações, e pro público, né? Porque é um festival gratuito, às vezes a pessoa não tem condição de, vamos dizer, não tá com muita grana pra gastar em rolê de bar, assim. Então, um rolê no público, no local aberto, de fácil acesso, eu acho que é super importante para essa questão também de acessibilidade da galera. Mas falando agora vamos dizer assim, o principal, eu acho que cara, é um show que você é bem remunerado e você vai ter uma estrutura foda para mostrar seu trabalho de maneira bem profissional. Então, com passagem de som, com tudo organizado, certinho, cara, isso é sensacional. Então, eu acho que
muito do que a gente não tem na música também nacional é porque a galera não tem grana, cara. Música é um troço caro pra cacete. Tipo, você precisa de grana pra se financiar. Dificilmente você vai conseguir algum padrinho, alguma coisa assim. Então, tipo, não é o nosso caso, pelo menos. Então, pra você entregar um produto de qualidade, um material de qualidade pra galera, tipo, você precisa de grana. E esses festivais, essas iniciativas, elas ajudam muito artistas pequenos e independentes como a gente a conseguir sobreviver, e não só isso, né? Tipo, continuar gerando música, né? E com material de mais qualidade. Então, eu acho que é isso que é a grande função desses festivais. E o que vem por aí em 2025? Podemos esperar novos lançamentos? De fato, sei lá, só Deus sabe, né? Mas o que a gente pode esperar novos lançamentos, sim. Com certeza. Eu queria ainda esse ano, mas eu não consigo prometer, né? Mas depende, a gente ainda não decidiu qual que vai ser a estratégia, mas a gente tá muito, muito afim de compor coisa nova. Já estamos fazendo coisas novas, já até testamos algumas gravações lá em São Paulo. Estamos trabalhando com um produtor agora também. Enfim, a gente tá muito pilhado em gravar um novo álbum o mais rápido possível, assim, porque não por uma questão de querer, enfim, gravar um álbum rápido, não, porque a gente tá com muitas ideias, a gente tá com ideias novas, a gente quer fazer coisas novas, quer dar uma virada de página e também, tipo assim, mudar um pouco o nosso som. Então, eu acho que vocês podem esperar coisas diferentes. Não vai ser uma continuação dos Sonhos que Nunca Morrem, não vai ser uma continuação do que existe dentro de mim. Vai ser uma coisa diferente e eu tendo a dizer que bem singular no Brasil, pelo menos, em termos assim comparativos com outras bandas, né? E pra fechar, qual é a música da banda que você mais curte e que não pode faltar no setlist? Cara, a gente gosta, todo mundo gosta de praticamente todas as músicas, assim, muito, né? As outras, tipo, a gente gosta, mas, enfim, praticamente todo mundo gosta muito de todas, então é muito difícil, tipo escolher um filho, assim, né? Mas eu acho que unanimidade, assim, que, putz, é muito legal de tocar nos shows, Cara, essa é uma pergunta bem cruel, na verdade. Vou dividir pelo menos então uma por álbum, pra não ser tão cruel. Pra mim, o combo Naquele Inverno, Eu Só Queria Que Tu Tivesse um Fim. Eu acho que eu me divirto muito tocando essas músicas. Então, pra mim, ali é o combo que tem que ter. Pra mim é muito divertido isso. E, enfim, esse é o principal motivo. E do outro álbum, ultimamente tá sendo As Coisas Mudam Pra Melhor pra mim. Já foi Devagar, aí depois foi Fogo também, um tempo. Aí depois virou Aonde Mais. E agora pra mim tá sendo muito forte As Coisas Mudam Pra Melhor. Tá, o início ali, enfim, tô gostando muito de como ela tá saindo ao vivo. Marlon, brigadão pela entrevista, foi massa demais trocar essa ideia contigo e conhecer um pouco mais sobre a banda. Tamo junto e que venham bons sons por aí. Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo o programa e espero encontrá-los, se não na Brocave, na Maratona Cultural, ou melhor ainda, nos dois, né? Nos dois eventos aí. Então, um abraço aí pra todo mundo e a gente se vê lá. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Curtiram? Esse foi o primeiro Noia especial com entrevistas. Fiquem ligados que vem mais coisa boa por aí. Então compartilhe o programa com os MIG, siga nas redes, baixe o app da PIP FM que tá irado demais e dá aquela força no Apoia-se, pois é assim que mantemos a brisa da rádio no ar. Espero que tenham se divertido e a gente se vê na próxima. Vamos dali!